Olá e bem-vindos. Hoje a gente faz uma análise da introdução de um livro com um título bem direto, o MBA da Vida Real. Um título forte, né? Muito. E o que me pegou logo de cara foi o porquê de eles existir. Os autores Jax e Suzy Welch já tinham escrito Paixão por Vencer, que foi um best-seller global, um clássico. Um verdadeiro fenômeno. Exato. Então a pergunta que guia a nossa conversa é: por que, 10 anos depois, eles sentiram a necessidade de escrever um manual totalmente novo? O que mudou de forma tão radical no mundo dos negócios para justificar isso? Essa é a pergunta de $1 milhão. E a resposta deles, que já aparece na introdução, é encapsulada numa ideia que parece simples, mas é profunda. Ninguém faz negócio sozinho. Certo. Eles batem muito nessa tecla de que negócios são o esporte coletivo por excelência. E a partir daí eles constroem todo o argumento. Se é um esporte, você tem que treinar. Sempre. E o aprendizado contínuo, então, vira? Vira o ingresso. Não é mais um diferencial para ser o melhor jogador em campo. É literalmente o que te permite entrar no jogo. Sem isso, você nem joga. Ok, vamos explorar isso um pouco mais. Porque essa perspectiva, segundo o texto, não veio do nada de uma reflexão teórica. Não mesmo. Veio da experiência prática deles na década depois do primeiro livro. Eles não ficaram parados. A introdução menciona que eles palestraram para mais de 1 milhão de pessoas. Deram consultoria para dezenas de empresas. E a variedade impressionante. Sim, eles citam um empreendedor na China, uma vinícola no Chile, até um projeto aeroespacial em Phoenix. É um espectro muito amplo. E além disso, eles criaram o próprio MBA online, o Jack Welch Management Institute. Isso é crucial, porque significa que as ideias deles foram testadas em tempo real. E em um laboratório vivo. Exatamente. Um laboratório com milhões de gestores do mundo todo enfrentando problemas reais. Eles viram na prática o que ainda funcionava e o que, já tinha virado peça de museu. É por isso que eles afirmam com tanta certeza que o conhecimento deles é mais relevante agora. Mas tem uma frase que eu queria discutir. Eles dizem: fique parado por sua conta e risco. Ou, para ser mais preciso, pare de aprender por sua conta e risco. Isso não soa um pouco clichê? Hoje todo mundo fala de lifelong learning, de aprender sempre. O que tem de novo nisso? Essa é a questão. O ponto aqui não é a ideia de aprender sempre, que já virou quase um mantra. O insight deles é que o ciclo de validade do conhecimento de gestão encolheu de forma drástica. O ciclo de validade, gostei disso. Pensa assim, uma estratégia que era genial em 2015 pode ser completamente inútil hoje. Não porque era ruim, mas porque o campo de jogo mudou. A tecnologia, o consumidor, a concorrência. Tudo. O cenário é outro. Aprender continuamente deixou de ser sobre desenvolvimento pessoal e virou uma questão de sobrevivência. Sobrevivência da empresa e da sua carreira. Então o que você sabia há 5 anos? Pode não te ajudar em nada a resolver o problema de amanhã. Entendi. Não é sobre acumular conhecimento, mas sobre uma renovação constante. É como se o nosso software profissional precisasse de updates o tempo todo, senão ele para de rodar. Perfeito. É exatamente essa urgência. E isso se reflete muito em para quem eles escreveram um livro. Não é um tratado acadêmico, né? Não, de jeito nenhum. Essa parte me chamou muita atenção. O texto é bem específico sobre o público. Ele lista seu primeiro emprego depois da faculdade, sua primeira promoção à chefia, seu primeiro papel administrativo em uma instituição sem fins lucrativos, seu primeiro dia como CEO. É bem abrangente. Mas essa amplitude toda não corre o risco de deixar o conteúdo meio genérico demais? Como um livro só pode servir para um recém-formado e para um CEO experiente? É uma boa pergunta. E a resposta dele está na proposta do livro. Codificar o negócio dos negócios, de hoje. Codificar o negócio dos negócios. Isso. O objetivo não é ensinar um especialista em finanças a ser um especialista melhor, ou um programador a programar melhor. A ideia é fornecer um arcabouço, um mapa mental de como a máquina dos negócios funciona hoje, não importa o setor. Entendi. É sobre as regras do jogo. As regras do jogo,
como montar um time vencedor e como navegar sua própria carreira nesse ambiente. Para o recém-formado, é um mapa de um território novo. Para o CEO, é uma forma de recalibrar a bússola, sabe? Para garantir que o mapa que ele usa ainda bate com a realidade. Faz sentido. É menos sobre a especialidade e mais sobre a gramática universal dos negócios de hoje. Exato. E essa gramática eles organizam de uma forma bem clara em 3 partes. A primeira é: a questão é o jogo. Isso. Essa parte é sobre a estratégia da empresa, o como ela opera para vencer. Vai desde alinhar todo mundo numa missão clara, até criar estratégias que sejam vivas, que se adaptem. Que não fiquem na gaveta. Exato. Que não morram numa apresentação de PowerPoint. E eles citam uns tópicos que parecem saídos do dia a dia, da trincheira mesmo. Falam sobre como recuperar-se de uma surra da concorrência. Uma linguagem bem direta. Ou como superar o medo de finanças. Essa parte, olha, devia ser leitura obrigatória para 90% dos profissionais que eu conheço. Inclusive eu. É um pânico real. Sem dúvida. Desmistificar finanças é fundamental. Sem entender os números, você está jogando cego. Mas o ponto que eu achei mais atual foi a forma como eles falam da gestão de crises. Ah, sim. Eles dizem que é um desafio a ser enfrentado no que chamam de #Coliseu Romano da opinião pública. Essa metáfora do #Coliseu Romano é muito forte. O que exatamente eles querem dizer com isso? Pensa na diferença de uma crise de imagem em 1995 e uma hoje. Certo. Antes, a empresa tinha horas, talvez dias, para preparar uma resposta, falar com a imprensa, canais mais controlados. Uhum. Hoje, nesse #Coliseu Romano das redes sociais, o julgamento é instantâneo, é público e é brutal. Milhares de juízes com o polegar para baixo podem destruir uma reputação em minutos. A hashtag no nome não é à toa, então. De jeito nenhum. A crise vira um evento viral, e a gestão precisa ser ágil, transparente, humana de uma forma que não era exigida antes. Ok, então o jogo tem regras bem mais brutais. Mas um jogo não existe sem jogadores. O que nos leva para a segunda parte do livro. A questão é o time. Isso, aí o foco muda da estratégia para as pessoas. Eles falam sobre um novo modelo de liderança, mais focado em inspirar, em dar autonomia. E em como montar o que eles chamam de uma equipe uau. Exato, aquelas equipes que simplesmente superam todas as expectativas. Mas eles também entram numa área que é bem mais espinhosa na gestão, né? O texto menciona uma categoria que me deixou muito curiosa. Como lidar com gênios, vagabundos e ladrões. Parece meio caricato. Um pouco. O que está por trás disso? É uma forma provocadora de abordar arquétipos que todo gestor encontra. O gênio não é só o funcionário inteligente. É aquele talento brilhante que entrega resultados incríveis. Mas pode ser tóxico. Exato. Individualista, difícil de lidar. O desafio é como aproveitar o brilho dele sem destruir a cultura da equipe. O famoso brilliant jerk. Precisamente. Já o vagabundo, no contexto deles, não é só o preguiçoso. É aquele profissional que não entrega de forma consistente, que drena a energia da equipe porque não carrega o próprio peso. Certo. E o ladrão? O ladrão é o mais perigoso. É quem rouba o tempo e o entusiasmo do time com negatividade, fofoca, politicagem. Entendi. A proposta do livro, pelo que a introdução sugere, é dar táticas específicas para lidar com cada um, em vez de usar aquela abordagem genérica que nunca funciona. Ok, isso deixa a ideia bem mais prática. E depois de falar do jogo e do time, eles chegam na terceira parte que, para mim, foi a grande surpresa. A questão é você. Uhum. Tantos livros de negócio focam só na organização, na empresa. Colocar o indivíduo como um pilar central parece um movimento bem diferente. E talvez seja o mais importante de todos. Essa sessão é toda sobre gestão da sua própria carreira. Eles prometem ajudar a responder perguntas bem existenciais como o que eu devo fazer com a minha vida? E de forma mais pragmática, como sair do purgatório da carreira. Aquele momento em que você se sente estagnado, sabe? Sem perspectiva de crescimento. Essa ideia de que você é o CEO da sua própria carreira muda tudo. Deixa de ser uma postura passiva, de esperar a próxima promoção, para se tornar um projeto ativo.
Precisamente. A inclusão dessa seção Você é um reconhecimento de que a carreira não é mais uma escada linear dentro de uma empresa só. É um portfólio de experiências. Exato. Que você precisa gerenciar ativamente. Numa economia onde o emprego para a vida toda acabou, a sua carreira é o seu principal negócio. Eles trazem o indivíduo para o centro da equação. Argumentando que um jogo e um time incríveis não se sustentam. Se as pessoas, individualmente, não estiverem engajadas, crescendo no controle de seus próprios destinos. Mas na prática, será que as empresas realmente valorizam essa parte do você? Ou isso é mais uma aspiração, algo que o profissional tem que fazer por conta própria, quase que apesar da gestão? Essa é a grande tensão do mundo do trabalho hoje. E o que a introdução sugere é que as empresas que vão vencer são as que entendem que o você não é um pilar separado. É o que energiza os outros dois? Exatamente. Se as pessoas sentem que estão crescendo, elas se engajam. Se elas sentem que estão no purgatório, elas viram peso. Então, mesmo que seja a responsabilidade de cada um, é do interesse estratégico da empresa criar um ambiente onde isso seja possível. Então, para a gente amarrar as ideias, ao analisar essa introdução, fica claro que não é só um prefácio, é um manifesto. Com certeza. Um manifesto sobre a urgência de aprender o tempo todo num mundo que não para de mudar. É um chamado à ação. A mensagem é que a complacência é o maior risco que existe. Aquele diploma na parede, aquele sucesso do ano passado, o prazo de validade é cada vez mais curto. É preciso estar sempre atualizando o próprio sistema operacional para não ficar obsoleto. Exato. E isso se conecta perfeitamente com a metáfora central deles. Negócios como um esporte de equipe, dinâmico, onde ficar parado é a mesma coisa que ficar para trás. A única opção é continuar em movimento. Se adaptando e, acima de tudo, aprendendo. Sim. E eles fecham a introdução com uma frase que, à primeira vista, parece simples, mas que, na verdade, inverte toda a dinâmica entre autor e leitor. Qual frase? Eles dizem: obrigado por nos pôr na sua equipe. Ah, é verdade. Eles não se colocam como gurus, num pedestal. Se colocam como companheiros de time, como recursos que o leitor pode usar na própria jornada. É uma inversão sutil, mas muito poderosa. Eles não são os técnicos gritando do lado de fora. Estão se oferecendo para jogar junto. Exato. E essa frase final nos deixa com um pensamento, uma provocação para além do livro. Qual seria? Se os negócios são mesmo um esporte coletivo e o aprendizado é o jogo que nunca acaba, vale a pena a gente se perguntar: quem são as pessoas que formam a nossa equipe de aprendizado hoje? Quem são nossos mentores, nossos pares que nos desafiam, as fontes que a gente consulta para se manter relevante? Certo. E talvez uma pergunta ainda mais importante: de que forma nós estamos contribuindo ativamente para a equipe de aprendizado dos outros? E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos de volta. Hoje, a gente vai fazer uma análise bem focada, sabe? Vamos mergulhar num livro que é um clássico, o MBA da Vida Real, do Jack Welch. Um clássico mesmo. Mas não o livro todo, né? A gente vai pegar uma parte específica que ele chama de A Questão é o Jogo, que é basicamente o manual dele sobre como competir para valer no mundo dos negócios. Exato. A ideia do Welch é que negócios não são tipo uma ciência exata, são um esporte. Um jogo que tem regras, tem vencedores, perdedores. Tem o placar. Exato, tem o placar. E essa seção do livro é o playbook dele. A gente vai passar por 7 capítulos que cobrem desde como alinhar o time e se levantar depois de uma pancada, até táticas de crescimento, finanças, marketing. É sobre como jogar para ganhar, né? É isso. Perfeito. Então, vamos direto para o pontapé inicial. O primeiro capítulo se chama Tire a Rotina do Jogo, e a primeira coisa que me chamou a atenção é que ele diz que o maior inimigo de uma empresa não é a concorrência, é algo interno, é a rotina. O que ele quer dizer com isso? Não é só o tédio, né? Não, de jeito nenhum. A rotina que ele descreve é muito mais perigosa. É quando as pessoas estão ocupadas, sabe? Os e-mails estão voando, as reuniões acontecem, mas nada de fato progride. Ah, entendi. É movimento sem direção. As pessoas estão cumprindo tarefas, mas não estão competindo de verdade. A empresa está girando em círculos e, o que é pior, ela acha que está correndo uma maratona. É uma estagnação disfarçada de produtividade. Essa é a definição perfeita. Que imagem poderosa é essa de movimento sem direção.
E qual a solução que ele propõe para quebrar esse ciclo vicioso? Olha, a solução é brutalmente simples na teoria, mas incrivelmente difícil na prática. Alinhamento. Alinhamento. Tá aí uma palavra que a gente ouve muito no mundo corporativo. Sim, mas ele define de uma forma muito concreta. São 3 passos. Primeiro, uma missão clara. Mas não só para onde a empresa vai, e sim por que ela vai para lá. Qual é o propósito que faz as pessoas quererem levantar da cama? O porquê por trás de tudo. Faz sentido. E o segundo passo? Depois vem os comportamentos. São as ações específicas, observáveis, que vão transformar essa missão em realidade. Não adianta nada ter uma missão de ser a empresa mais inovadora se os comportamentos do dia a dia punem o erro, punem a experimentação, né? Claro, os comportamentos são a prova de que a missão é para valer. Exatamente. Ok, missão e comportamentos. Mas isso ainda me parece um pouco etéreo, sabe? O que impede que isso vire só um pôster bonito na parede? Aí entra o terceiro elemento. É o que dá dente para a coisa toda. As consequências. Ah, Significa recompensar generosamente com dinheiro, promoção, reconhecimento quem vive a missão e os comportamentos e, do outro lado, significa lidar de forma direta, rápida com quem não vive. Sem consequências positivas e negativas, tudo não passa de boa intenção. agora sim a ficha caiu. É a parte que muitas empresas esquecem, né? O livro dá exemplos de onde isso funcionou na prática? Dá e são ótimos exemplos. Ele cita Nielsen, aquela empresa de dados. O CEO, o Dave Calhoun, percebeu que a empresa estava presa na rotina. Ele definiu uma nova missão e focou em só 3 comportamentos: mente aberta, compartilhar ideias e simplificar. Só 3, bem focado. Sim, e ele foi implacável. Montou uma nova equipe de liderança com base em quem vivia esses comportamentos. Outro caso é a Nalco de tratamento de água, que saiu de uma estagnação profunda para um crescimento de 2 dígitos, focando obsessivamente nesse alinhamento. Entendi. Então o alinhamento prepara o time para o jogo, mas e quando o jogo começa e, inevitavelmente, o time adversário te acerta em cheio? Uma crise, um resultado ruim. Exato. Isso nos leva ao próximo capítulo: apanhar e melhorar. Nenhuma empresa é imune a crises, a pancadas. O ponto mais fascinante aqui é a mentalidade que o Welch propõe. A primeira regra é: assuma sua pancada. Assumir a pancada. É proibido se fazer de vítima, é proibido procurar culpados, a energia não deve ser gasta em lamentação, mas em entender o que aconteceu e como se levantar mais forte. Isso vai totalmente contra o instinto de muita gente, que é logo apontar o dedo para alguém. Como se cria essa cultura de responsabilidade numa organização inteira? Ele usa o exemplo da Hitachi Data Systems, a HDS, que é fantástico. Depois de uma crise feia, o líder Joe Tucci precisava unir 14 mil funcionários. Ele criou uma missão super curta de 11 palavras e reforçou os comportamentos desejados com a sigla SPIRIT. Spirit. Isso. E aqui está o detalhe. Não eram palavras vagas. Cada letra representava um antídoto para a cultura de vítima que eles queriam matar. S de serviço para focar no cliente. P de performance para focar em resultado. I de integridade para reconstruir a confiança. E por aí vai. Gostei muito dessa ideia do antídoto. Mas mudar a mentalidade de tanta gente, imagino que exija mais do que só uma sigla, né? Com certeza. E aí vem a parte genial da história. Eles criaram o Projeto dos Campeões. Eles usaram a história do cavalo de corrida Secretariat, que na corrida mais importante da história, venceu por absurdos 31 corpos de vantagem. Nossa! A metáfora era clara. Chega de se sentir um coitadinho que perde por pouco. Nós não somos mais assim. Nós somos o Secretariat. Nós vamos dominar. Eles mudaram a autoimagem na empresa de vítima para campeã absoluta. É uma aula de storytelling para liderança, uau! Usar uma metáfora dessas é muito mais poderoso do que qualquer e-mail corporativo. Ok, então você assume a pancada, muda a mentalidade, mas precisa de um novo plano de jogo, certo? Uma nova estratégia. Exato. E o Welch argumenta que aquele processo tradicional de estratégia, sabe, aquelas reuniões de dias, planejamentos de 5 anos, relatórios de 100 páginas, isso morreu. Graças a Deus. O mundo muda rápido demais para isso. A estratégia precisa ser um processo vivo,
dinâmico e, acima de tudo, obcecado pelo que está acontecendo do lado de fora. É aqui que entra aquela ideia dos 5 slides, né? Que é uma abordagem bem mais ágil. Isso. É um exercício que força a empresa a parar de olhar para o próprio umbigo. O primeiro slide pergunta: como está o campo de jogo agora? Quem são os jogadores? Qual o tamanho de cada um? O segundo, o que os nossos concorrentes fizeram no último ano? Certo. O que nós fizemos no último ano? E aqui parece uma análise bem padrão. Onde que está a virada de chave? A virada está nos 2 últimos slides. O quarto slide pergunta: o que está virando a esquina que mais nos assusta? Gostei disso. Qual tecnologia, qual novo concorrente, qual mudança no consumidor pode nos destruir? Isso força uma paranoia produtiva. E o quinto e último slide amarra tudo. Qual é a nossa jogada vencedora? Com tudo isso em mente, o que vamos fazer de diferente, de ousado, para mudar o jogo a nosso favor? Entendi. A mágica não está tanto nas respostas, mas no fato de que essas perguntas forçam uma mentalidade de obsessão pela concorrência e pelo futuro. Exatamente isso. A estratégia deixa de ser um documento e vira um plano de batalha constante. Mas e se o problema da empresa não for uma crise pontual, mas, sei lá, uma estagnação crônica, um crescimento lento, quase parando? Como se reacende o motor do crescimento? Esse é o tema do capítulo É Preciso Crescer. Todo mundo quer crescer, mas em tempos de economia lenta parece impossível. O livro dá várias alavancas, mas 3 são muito interessantes. A primeira é trazer olhos novos. Gente de fora. Isso. Contratar gente de fora da sua empresa e, mais importante, de fora do seu setor. Pessoas que não estão contaminadas pelo "aqui a gente sempre fez assim" e que podem fazer as perguntas que ninguém mais tem coragem de fazer. Faz todo sentido para quebrar os paradigmas internos. Qual a segunda alavanca? A segunda é contraintuitiva para a maioria dos gestores. Não espalhe os recursos como se fosse manteiga no pão. Muitas empresas, para serem justas, dão um pouquinho de verba para cada projeto. A recomendação aqui é o oposto. Identifique suas 2 ou 3 melhores ideias, as que têm potencial para mudar o jogo, e aposte tudo nelas. É melhor ter um grande sucesso do que 10 pequenos avanços medíocres. Isso exige coragem, hein? Deixar outras áreas com menos recursos para apostar alto em poucas frentes. E a terceira? A terceira é redefinir o que é inovação. A gente tende a pensar em inovação como algo que acontece num laboratório secreto com cientistas geniais. O Eltz diz que isso é bobagem. Inovação é também a pequena melhoria no processo da fábrica, a nova abordagem de vendas, a simplificação de um formulário. O segredo é fazer com que todos na empresa se sintam inovadores e celebrar publicamente cada pequena vitória. Isso cria uma cultura onde o crescimento vira responsabilidade de todo mundo. E esse crescimento hoje quase sempre envolve olhar para fora do país. O que nos leva ao capítulo Globalização. É complicado. Adorei a analogia que ele usa, que globalização é como o status de relacionamento do Facebook. É complicado. É a definição perfeita. É uma confusão que gera oportunidades e riscos enormes, mas da qual nenhuma empresa grande pode escapar hoje em dia. Totalmente. E para navegar nessa complexidade, o livro sugere que a empresa se faça 3 perguntas cruciais antes de dar um passo internacional. A primeira é: essa iniciativa é um ganha-ganha? Como assim? Ela é boa para a nossa empresa e para o país onde a gente está entrando. Pensar só no lucro a curto prazo e ignorar o impacto local é a receita para o desastre. Uma visão de longo prazo, então. E as outras perguntas? A segunda é sobre pessoas. A gente está mandando para lá gente com a qualidade mais essencial, que ele chama de discernimento. Discernimento. É uma palavra forte. É. E não é só ter experiência técnica. Discernimento é uma mistura complexa de sensibilidade cultural, bom senso e a sabedoria para saber quando impor os processos da matriz e quando se adaptar 100% à cultura local. Nossa, esse discernimento parece algo muito difícil de avaliar numa entrevista, né? É quase uma arte. E a terceira pergunta? A terceira é sobre risco.
Estamos protegendo nossa reputação a todo custo. Isso envolve ter tolerância zero com corrupção, e ele fala dos pagamentos para facilitar, que são comuns em alguns lugares, e garantir que seus padrões de segurança sejam os mais altos do mundo, não só os exigidos pela lei local. Claro, economizar em segurança para ganhar uma licitação pode destruir a empresa para sempre. Exatamente. Seja qual for um jogo local ou global, no final do dia o placar aparece nos números. E isso nos leva a um capítulo que ataca um medo muito comum, o medo das finanças. Isso mesmo. A grande mensagem aqui é: finanças não é sobre matemática avançada, é sobre usar números para encontrar a verdade. Ele simplifica tudo em 2 relatórios. O balanço patrimonial é uma foto. Uma foto. Isso. Mostra a saúde da empresa num momento específico, o que ela tem e o que ela deve. Já a demonstração de resultados é um filme. Conta a história da lucratividade ao longo de um período, como um trimestre ou um ano. Ok, a analogia da foto e do filme ajuda muito a entender. Mas onde é que está a verdade que ele menciona? Os números por si só podem ser meio frios. A verdade aparece na comparação. É o que ele chama de análise de variância. É quando você pega o número que você planejou e compara com o número real. Por que a gente vendeu menos do que o previsto? Por que nosso custo foi maior? É comparar este ano com o ano passado. É comparar a nossa margem de lucro com a do nosso principal concorrente. São essas comparações que geram as perguntas difíceis e as discussões estratégicas. As finanças não são a resposta, são o ponto de partida para as perguntas certas. Dos números, que mostram a realidade interna, para a percepção externa, que é o marketing. O livro também tenta simplificar o marketing, que pode parecer esse mundo de criatividade e dados super complexos. Sim, ele usa os famosos 5 Ps do marketing, mas os transformam em perguntas diretas, um teste rápido para qualquer negócio. Sobre o produto, a pergunta é: a gente está vendendo uma commodity, algo genérico, ou algo que o cliente olha e diz, eu preciso disso? Boa pergunta. Sobre o preço, estamos competindo para ser o mais barato ou para ser o melhor, o ótimo? E sobre a praça, a distribuição, a reflexão é que o objetivo não é estar em todos os lugares, mas nos lugares onde se ganha dinheiro de verdade. É uma forma muito prática de pensar. E isso nos prepara para o capítulo final da sessão, que tem o título mais dramático de todos: Gestão de crise. Bem-vindo ao Coliseu. E a metáfora é assustadoramente precisa para os dias de hoje. Antigamente, uma crise era tratada por advogados, assessores de imprensa. Num ambiente mais controlado. Exato. Hoje, com as redes sociais, qualquer erro, grande ou pequeno, te joga numa arena pública, no Coliseu Romano. Todo mundo tem uma opinião, todo mundo é juiz, e a multidão pode ser impiedosa. É um cenário aterrorizante para qualquer líder, sinceramente. Quais são os princípios para sobreviver nesse Coliseu moderno? O primeiro é um choque de realidade. Ninguém está imune. Achar que isso nunca vai acontecer com a minha empresa é o primeiro passo para o desastre. A preparação é fundamental. O segundo princípio é a importância de ter amigos conquistados em tempos de paz. Como assim amigos? Ter uma boa reputação, boas relações com a imprensa, com a comunidade, isso cria uma reserva de boa vontade que pode ser sua única defesa quando a crise explode. A dinâmica da arena pública é a mesma, mas a mensagem final é de resiliência. O livro é muito direto, quase paterno nesse ponto. Ele diz, vai passar, sempre passa. A multidão do Coliseu sempre se cansa e vai procurar o próximo espetáculo. O importante não é a humilhação do momento, mas como a pessoa se reconstrói depois. A situação vai melhorar, mas não por mágica. É preciso consertar o que quebrou e aprender a lição. Fazendo um balanço geral, então. Essa sessão, A Questão é o Jogo, realmente trata os negócios como um esporte. Não é uma planilha, é uma competição. Exige um time alinhado, capacidade de levar um soco e levantar. Isso. Uma estratégia que olha para o adversário, o foco obsessivo em crescer e, claro, entender as regras básicas do placar, que são as finanças, e do público, que é o marketing. Exatamente. O que tudo isso significa, no fundo, é que para vencer no mercado de hoje, não basta ter uma ideia genial ou um produto incrível. Isso é só o ingresso para entrar no jogo. Certo. Para ganhar, é preciso jogar o jogo inteiro,
com estratégia, paixão e talvez acima de tudo uma resiliência absurda para continuar lutando quando se está na arena, no Coliseu. Isso me deixa com uma última reflexão. O Welch compara os negócios a um esporte. Mas nos esportes tradicionais, as regras e o campo são fixos, né? O campo de futebol não muda de tamanho no meio da partida. É um ótimo ponto. E talvez seja aí que a metáfora precise de uma atualização para o século XXI. No jogo dos negócios de hoje, a tecnologia, a globalização, a inteligência artificial, elas não estão só criando novos jogadores. Elas estão mudando o formato do campo e as próprias regras do jogo, enquanto a partida está acontecendo. Exato. E isso levanta uma questão provocadora para quem nos ouve. Se o jogo dos negócios não tem mais regras fixas, qual é a única habilidade, a única capacidade fundamental que garante que uma pessoa ou uma empresa possa continuar competindo para vencer, não importa o quão drasticamente o jogo mude amanhã? Olá, hoje a gente vai mergulhar num livro que, olha, marcou época no mundo dos negócios. Paixão por Vencer, do Jack Welch. E, especificamente, vamos focar em 3 capítulos da parte que ele chama de o MBA da vida real. São eles: Liderança 2.0, Montar uma equipe uau e Gênios, Vagabundos e Ladrões. A nossa ideia aqui hoje é, assim, tentar desvendar o que o Welch realmente queria dizer com montar um time vencedor. Sair um pouco da teoria e ir para o campo de batalha mesmo. É um material incrível. E o mais curioso é que, mesmo o Welch sendo de uma outra era, sabe? As ideias dele sobre liderança, sobre pessoas, elas continuam super atuais. Porque, no fundo, ele deixa de lado todo aquele jargão corporativo e foca em 2 coisas que parecem simples, mas que são muito difíceis de aplicar. Verdade e confiança. É a base de tudo. Certo. Mas verdade e confiança não sou um pouco como frase de para-choque de caminhão, de pôster motivacional? Na prática, no dia a dia caótico de uma empresa, como é que um líder demonstra isso sem parecer, sei lá, ingênuo? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? E é exatamente aí que a filosofia dele fica interessante. Para ele, buscar verdade não é uma atitude passiva, tipo, eu sou honesto. Não, é uma obsessão. É o líder que está o tempo todo se perguntando e perguntando para o time: a gente está mesmo ganhando da concorrência? O que eles fazem melhor? Por que aquele cliente foi embora? Nossos processos aqui fazem sentido ou a gente só faz porque sempre foi assim? É uma busca pela realidade, mesmo que seja desconfortável. É uma postura de eterno incômodo, então. De não aceitar o status quo. E a parte da confiança, como ela se encaixa nisso? Elas são 2 faces da mesma moeda. Você só consegue ter essas conversas difíceis sobre a verdade se existe confiança. E o livro detalha isso de um jeito muito prático. Na coluna do Faça, por exemplo, tem coisas como se importar de verdade com as pessoas e o trabalho delas, defender a equipe publicamente quando uma aposta arriscada dá errado e, talvez o mais importante, dar o crédito. Nunca, jamais roubar a ideia de alguém. E essa confiança, imagino, ela é testada nos momentos ruins, né? Não quando tá tudo navegando em mar calmo. Exatamente, é na crise que a confiança é forjada. É o líder que não some, que ouve o time quando a pressão tá no máximo. E olha que interessante, é o líder que, quando precisa demitir alguém, faz isso com dignidade, assumindo a responsabilidade. Os não-faças são o oposto disso, né? O chefe que some quando alguém erra, que permite fofoca e panelinha, ou aquele que tem um discurso para o time, outro completamente diferente para os chefes. Isso é veneno puro. Nossa, é incrível pensar nisso. Quantas reuniões a gente já não participou que eram puro teatro, né? Onde a decisão já estava tomada. O Welch dá um exemplo muito bom sobre isso, uma técnica que ele chama de gestão por modelo. Sim, é ótimo. Ele descreve uma situação em que um gerente, John, elogia publicamente uma funcionária, Liz, justamente porque ela defendeu um ponto de vista contrário a de todo mundo. E ao fazer isso, ele não está só validando a Liz, ele está mandando um recado para a organização inteira. Aqui, discordar de forma construtiva não só é seguro, como é o que a gente espera de vocês. Isso transforma a reunião, deixa de ser um monólogo para virar um debate de ideias. E essa base sólida de verdade e confiança é o que te dá, digamos, a licença
para ser exigente na hora de montar o time. Sem isso, você não consegue nem atrair, nem manter a tal equipe uau que ele fala. Perfeito, uma coisa amarra a outra. No capítulo Montar uma equipe UAU, ele é muito direto. Contratar é a tarefa mais importante de um líder. E é, nas palavras dele, brutalmente difícil. Ele até joga um dado que é assustador. Diz que se você acertar mais de 60% das contratações de gente de fora, você já está no território dos super-heróis. 60%. Nossa, é uma taxa de sucesso bem baixa. Isso mostra o tamanho do desafio. E o curioso é que ele bota a culpa no gestor, não no candidato. O erro é contratar pela habilidade errada ou, pior, ignorar os sinais de comportamento problemático. A solução seria uma lista de verificação. Mas aí que está o pulo do gato. Não é uma lista qualquer genérica. Ele insiste que ela precisa estar indissoluvelmente ligada à missão da empresa. Ou seja, primeiro você define o que a empresa precisa fazer para vencer, aí sim você define quais comportamentos e habilidades precisa para chegar lá. O exemplo da Nielsen que ele dá é perfeito. Sim, o do CEO, Dave Calhoun. Ele tinha uma missão clara: transformar uma empresa tradicional numa potência de análise de dados. Então, o que ele procurava? Não era só um diploma. Eram 3 comportamentos: gente de cabeça aberta para novas ideias, que gostasse de compartilhar o que sabe e, crucial, que conseguisse simplificar dados complexos. A contratação virou uma arma estratégica. E depois que você acha essas pessoas incríveis, vem o segundo desafio: manter essa gente. E a abordagem do Welch para retenção é, de novo, super direta. Ele fala que é uma questão de felicidade. E o primeiro pilar da felicidade no trabalho, segundo ele, é bem pragmático: dinheiro. Pagar bem, de forma generosa e ligada ao desempenho. Mas só dinheiro não segura os melhores, né? Isso a gente já sabe. De jeito nenhum. O dinheiro compra entrada no jogo, mas não garante que a pessoa vai ficar. O segundo pilar é criar o que ele chama de um lugar uau, um ambiente que, mesmo numa empresa gigante, tenha a energia de uma startup, onde as pessoas sintam que o trabalho delas faz diferença, que elas têm autonomia e não estão presas na burocracia. É criar um lugar onde as pessoas queiram estar. E para ajudar a criar esse lugar uau, ele defende 2 ferramentas que, vamos ser honestos, são bem polêmicas. A primeira é a tal da diferenciação, o famoso 20, 70, 10. Essa sempre gera um debate acalorado. A ideia é avaliar o time e dividir as pessoas em 3 grupos. Os 20% do topo, as estrelas, os 70% do meio, que são o coração da empresa, e os 10% de baixo desempenho. A lógica dele é que isso cria uma meritocracia de verdade. Essa talvez seja a ideia mais controversa dele, né? Hoje em dia se fala tanto em fugir desses rankings forçados, do stack ranking. Por que você acha que ele defendia isso com tanta força? Parece algo tão brutal para a cultura de hoje. Porque na visão dele, a falta de clareza é muito mais cruel. Ele dizia que as pessoas de alta performance precisam saber que são valorizadas. Elas se desmotivam se veem alguém que não entrega recebendo as mesmas recompensas. Para os 70% do meio, o feedback claro mostra o caminho para crescer. E para os 10% de baixo, ele dizia que mantê-los num cargo onde não se destacam é um desserviço. É mais honesto liberá-los para encontrar um lugar onde possam brilhar. Para ele, a clareza era libertadora. Entendi a lógica, embora seja um debate que parece não ter fim. E a segunda ferramenta terrível era uma repaginada no RH, certo? Sim. Ele via que, especialmente no Vale do Silício, o RH era o inimigo da velocidade. A proposta dele era radical: tirar o RH do papel administrativo, de cuidar de férias e benefícios, e transformar em um parceiro estratégico. As pessoas de RH deveriam ser ex-gerentes de produção, de vendas, gente com credibilidade, que entende do negócio com uma única missão: achar, treinar e reter os melhores talentos. Ok, então você constrói essa cultura de confiança, monta o time uau, cria um ambiente meritocrático, mas a realidade não é tão perfeita, né? Sempre tem aquelas peças mais complicadas. E é aí que entra o último capítulo que separamos: gênios, vagabundos e ladrões.
Exato, é o guia de campo para lidar com os tipos mais difíceis. Vamos começar pelos gênios. São aqueles funcionários brilhantes, mas cujo trabalho é uma caixa preta. O gerente não entende direito o que eles fazem. Um programador, um analista. E o instinto de muito gerente é deixar quieto, né? O cara entrega, melhor não mexer no time que tá ganhando. E esse é o erro. A estratégia, de novo, é verdade e confiança. O gestor tem a obrigação de perguntar. Perguntar e perguntar até entender o mínimo. E o gênio tem a obrigação de explicar com boa vontade, sem arrogância. O exemplo do livro é de um gestor, o Roger, formado em letras, que liderava um time de TI. Ele era transparente. Gente, eu não entendo de código, mas meu trabalho é garantir que a gente crie a melhor experiência para o cliente. Ele focava em remover obstáculos, em entender as pessoas. Ele não gerenciava o código, gerenciava o ecossistema humano em volta. Isso cria a tal da confiança. O time técnico se sente seguro com o líder que admite o que não sabe, mas que está ali para servir. Agora vamos para os ladrões. O nome é forte. Do que ele está falando? Não são ladrões literais, claro. São os ladrões de produtividade. Pessoas que roubam o tempo, a energia e o foco do time. A primeira categoria, a mais é óbvia, são os funcionários de baixo desempenho. Aqueles que estão nos 10% da curva de diferenciação que a gente falou. Exatamente. E a tendência do gestor é procrastinar a demissão. Por culpa, por medo do confronto. O Welch diz que isso é a coisa mais cruel que se pode fazer. É cruel com a equipe, que carrega um peso morto, e é cruel com o funcionário, que vira um morto-vivo organizacional, sem futuro. Ele afirma que o recurso mais precioso de um gerente é a sua atenção. E essa atenção deveria estar nos 20% e nos 70%, ajudando os bons a ficarem ótimos. Gastar atenção com os 10% é um péssimo investimento. É um dreno de energia que podia estar sendo usado por outra coisa. Faz todo sentido. E as outras categorias de ladrões? Vácuo que é preenchido por medo, ansiedade e fofoca. A falta de informação não faz as pessoas focarem, faz elas se preocuparem. E a solução para todos esses ladrões, no fim das contas, é a mesma. É a mesma. Franqueza absoluta. Ou o comportamento tóxico é confrontado e eliminado com a comunicação direta, ou a pessoa precisa sair. Não tem meio termo. A cultura da equipe é mais importante. Impressionante como tudo se amarra, né? Não são dicas aleatórias. Construir um time de ponta, para ele, não é mágica, é um processo. Um processo que começa com um líder que tem a coragem de buscar a verdade, que usa isso para contratar e reter as pessoas certas e que, por fim, tem a disciplina de não desperdiçar energia com que drena o time. É um ciclo virtuoso. E isso tudo nos leva a uma reflexão final, que talvez seja a essência da gestão de pessoas para o Welch. Ele insiste que o recurso mais escasso e valioso de um gerente é a sua atenção. E a recomendação é investir essa atenção nos melhores e naqueles com potencial. E parar de desperdiçá-la com os de baixo desempenho. O que nos deixa com uma pergunta para refletir, né? Exatamente. Fica a provocação para quem lidera ou quer liderar. Se a nossa atenção fosse um orçamento, uma análise honesta hoje mostraria que ele está sendo investido para gerar crescimento e potencial, ou está sendo consumido para administrar problemas e prejuízos? Onde você está gastando a sua atenção? A resposta para essa pergunta pode dizer muito sobre o futuro da sua equipe. Olá, no nosso papo de hoje, a gente vai dar uma mergulhada em algumas ideias do livro O MBA da Vida Real, do Jack Welch. Vamos focar numa parte bem específica, que ele chama de A Questão a Você, que são os capítulos 11, 12 e 13. A nossa ideia aqui é tentar destrinchar aquelas grandes questões de carreira que tiram o sono de qualquer um, sabe? Tipo, como achar um rumo, como sair de um beco sem saída e, claro, como transformar um ponto final em um novo começo. Exato. E o interessante desse material que a gente tem em mãos é que ele foge um pouco daquelas dicas genéricas, sabe? A abordagem dele força a gente a encarar umas perguntas bem mais profundas. Não é sobre o que eu faço para ser promovido amanhã, mas sim o que eu quero que a minha vida profissional signifique. Como é que eu quebro esse ciclo de sentir que estou andando em círculos? E talvez o mais crucial, como eu encaro o fim de um trabalho, ou até de uma carreira, não como uma derrota, mas como uma oportunidade mesmo.
Pois é. E vamos começar com a pergunta de US$ 1 milhão, né? Aquela que todo mundo se faz uma hora. O que eu deveria fazer com a minha vida? O livro já abre com um exemplo que dá até um arrepio. Um cara chamado Griff Mong, que levou 20 anos para achar o que ele chama de karma de carreira. 20 anos. É o maior medo de muita gente, passar décadas no piloto automático. 20 anos é uma vida. E o mais assustador não é nem o caso dele em si, mas o quanto isso é comum. Quanta gente não chega nos 40, 50 anos e percebe que, nossa, estava subindo a escada errada esse tempo todo. E para tentar evitar essa cilada, o livro propõe uma ferramenta que parece simples, mas é bem poderosa. A área de destino, ou AOD. E o que seria essa área de destino? Como é que funciona? Então, imagina duas autoestradas que se cruzam. A primeira é a autoestrada das suas habilidades. E aqui o livro é bem enfático. Não é aquilo em que você é só bom ou competente. É aquilo em que você é excepcionalmente bom. Quase que de um jeito inato. A segunda autoestrada é a das suas paixões. Aquilo que você realmente adora fazer, que te dá energia em vez de tirar. A sua carreira ideal, a sua área de destino, estaria exatamente no ponto de encontro dessas duas estradas. Ok. Mas essa autoavaliação precisa ser, como o livro mesmo diz, violentamente franca. E essa me parece a parte mais difícil. Como que alguém diferencia o que é um talento excepcional de algo que a pessoa é só competente? Muita gente diria, sou bom em organizar coisas. Mas não é isso, né? Não, não é isso. A chave é a especificidade. Organizar coisas é muito vago. O livro dá exemplos ótimos, tipo, um talento pode ser criar consenso entre pessoas teimosas, ou ter uma capacidade única de fazer um estranho se sentir à vontade. São talentos quase comportamentais, muito mais profundos. A pergunta a se fazer é, o que eu faço que as outras pessoas olham e pensam, nossa, como você faz isso parecer tão fácil? Isso me lembra o caso do Jim, que o livro cita, que tinha uma formação em teatro musical, mas trabalhava com arquitetura paisagística. Mundos completamente diferentes. Exatamente. E fazendo essa análise, ele descobriu que a habilidade excepcional dele era unir equipes. Uma coisa que ele fazia com naturalidade, tanto no palco quanto no canteiro de obras. E a paixão dele era óbvia: cantar, a música. À primeira vista, não tem conexão nenhuma. O que você faz com isso? É um ótimo exemplo, mas sendo sincera, parece quase perfeito demais. Unir teatro e arquitetura em gestão de teatros. Para quem não tem paixões e habilidades tão, tão fáceis de conectar, essa busca não pode virar uma fonte de ansiedade, uma caça a um unicórnio que não existe. O caso do Jim é um ideal, um exemplo para ilustrar o conceito. O ponto principal é usar a OAD como uma bússola, sabe? Não como um mapa do tesouro com um X marcado. Talvez a intersecção não seja um único emprego perfeito, mas uma carreira que permita exercitar sua habilidade principal num ambiente que toca sua paixão. No caso dele, a solução foi administrar teatros. Ele não estaria no palco, mas usaria a habilidade dele de unir pessoas para fazer o show acontecer, imerso no mundo que ele amava. Entendi. Então, mais do que uma resposta, a OAD é uma ferramenta contra decisões de impulso. Impede que a gente escolha uma carreira só porque paga bem, ou porque a família pressionou, ou porque era a matéria que a gente ia bem na escola. É sobre fazer uma escolha deliberada. E isso amarra com outro conceito importante do livro, que é trocar a ideia de equilíbrio entre vida e trabalho pela de escolhas de vida e trabalho. Essa busca pelo equilíbrio perfeito muitas vezes só gera culpa, frustração. A abordagem aqui é mais realista. Cada escolha profissional tem consequências. A AOD serve como ponto de partida para fazer essas escolhas com consciência, sabendo o que se está ganhando e o que se está abrindo mão. Ok, encontrar essa área de destino é o primeiro passo, o ideal. Mas a gente sabe que, na prática, muita gente até sabe o que quer, mas se sente completamente empacada. É como se a carreira entrasse em modo avião. O livro chama isso de purgatório da carreira, e é sobre como sair dele que a gente vai falar agora. Esse purgatório é um lugar perigoso. A pessoa é competente, faz o trabalho dela, mas não vai para frente.
não é ruim o suficiente para ser demitida, nem boa o bastante para ser promovida, sabe? E a solução que o livro propõe para escapar disso é demonstrar fôlego e profundidade. A ideia é ir muito além de só entregar as tarefas. É provar com ações que se tem capacidade para o próximo nível. E para isso, o livro detalha 6 ações bem concretas. A primeira parece ser a mais importante de todas. Não cumpra, exceda. E o livro faz questão de dizer que não é sobre virar noites no escritório, né? É sobre expandir a definição da tarefa. Aquele exemplo dos 2 estagiários é perfeito para isso. Sim, é ótimo. Ambos recebem a mesma tarefa: pesquisar um concorrente. O primeiro estagiário entrega um relatório impecável, cumpriu a tarefa. O segundo entrega o mesmo relatório, mas adiciona uma análise de outros 3 concorrentes, identifica uma oportunidade de mercado que ninguém estava vendo e ainda esboça uma proposta de como a empresa poderia atacar aquilo. Ele não só cumpriu, ele excedeu, de um jeito que gerou valor. É óbvio qual dos 2 foi efetivado. A segunda tática é bem mais ousada. Se voluntariar para a tarefa radioativa. Exato. É aquele projeto que todo mundo foge. O projeto complicado, impopular, com alto risco de fracasso. Nossa, mas isso soa incrivelmente arriscado. A chance de quebrar a cara é enorme. Não seria um tiro no pé? Se o projeto der errado, o que o livro fala sobre isso? O risco é o ponto central. O livro argumenta que crescimento de verdade raramente acontece na zona de conforto. Assumir um projeto desses é uma aposta calculada. A mitigação do risco não está em ter uma rede de segurança, mas na própria atitude. Ao se voluntariar, a pessoa já demonstra coragem, comprometimento, que são qualidades de liderança. E mesmo que o projeto não seja um sucesso absoluto, o aprendizado e a visibilidade que se ganha podem ser transformadores. E se der certo, aí a percepção sobre a pessoa muda de um bom funcionário para alguém que resolve problemas que ninguém mais consegue. Faz todo sentido. É uma pasta de alto risco e alta recompensa. As próximas 2 ações que o livro agrupa são adquirir seguidores e abraçar a tecnologia. Isso, adquirir seguidores não tem a ver com popularidade, mas com influência. E a influência, segundo o livro, vem de ter ideias inteligentes e opiniões bem fundamentadas sobre o negócio. E sobre a tecnologia, o recado é direto. Não importa a sua área, entender como a tecnologia a impacta não é mais diferencial, é sobrevivência. Vamos focar um pouquinho em adquirir seguidores. O livro dá exemplos de como fazer isso sem parecer, sei lá, arrogante ou dona da verdade, porque ter opiniões fortes pode ser uma linha bem tênue, né? Ótima pergunta. A diferença está na forma e na intenção. Uma opinião forte baseada em "eu acho" é arrogância. Uma opinião forte baseada em "eu analisei esses dados, conversei com clientes e observei essa tendência, por isso acredito que deveríamos ir por aqui" é liderança. A chave é fazer o dever de casa, apresentar os argumentos de forma clara e, o mais importante, estar aberta a ouvir o outro lado. É sobre começar uma discussão produtiva, não sobre vencer um debate. Entendi. E as 2 últimas estratégias são mais comportamentais. Tratar todos como mentores e, a mais surpreendente para mim, amar todo mundo. A ideia de tratar todos como mentores é abandonar aquela fantasia de encontrar um único mentor de armadura brilhante, sabe? Que vai resolver sua carreira. Em vez disso, é adotar uma postura de aprendizado constante, observando e absorvendo as melhores práticas de todo mundo ao redor. Do chefe, do colega, do cliente, todo mundo tem algo a ensinar. Espera um pouco. Amar todo mundo no ambiente corporativo. Com meta, competição, ego, isso soa quase impossível, talvez até ingênuo. Como que o livro defende isso como uma estratégia prática? O livro admite que é a mais difícil de todas. O amar aqui não é romântico, é um verbo de ação. Significa, na prática, acabar com a politicagem, a fofoca, a crítica pelas costas e substituir isso por gentileza, apoio genuíno, incentivo. É celebrar o sucesso dos colegas em público, oferecer ajuda sem esperar nada em troca. Ser o tipo de pessoa que joga limpo. O argumento é que, no curto prazo, a politicagem pode até funcionar. Mas no longo prazo, as promoções de verdade, os cargos de confiança, são entregues a pessoas com reputação de integridade. As pessoas querem seguir líderes que as elevam, não que as derrubam. Uau!
É uma perspectiva poderosa mesmo e bem contraintuitiva. Ok, então a gente falou de achar um caminho, de sair da estagnação, mas e quando a mudança é forçada? Quando um ciclo se fecha de vez? Isso nos leva ao último bloco, a reinvenção. A frase do livro que abre esse tema é muito forte. Só acaba quando termina em sua cabeça. Não deixe que acabe. Exatamente. A mensagem é que todo final é um convite para um recomeço. E o livro aborda 3 cenários. O primeiro, e mais doloroso, é a demissão. E a primeira etapa para se reinventar, segundo o livro, é a mais difícil: assumir sua posse. Isso significa olhar para a situação com uma honestidade brutal e entender qual foi a sua parcela de responsabilidade, sem se colocar no papel de vítima. É aqui que entra o exemplo do tal Graham, certo? Sim. Depois de ser demitido, em vez de culpar a empresa ou a economia, ele fez uma autoanálise e admitiu: a verdade é que meu tempo de casa me deixou complacente. Eu não estava gerando os novos negócios que a empresa precisava. Essa honestidade deve ter sido incrivelmente dolorosa. Com certeza, mas parece que foi libertadora também. O que aconteceu depois? Ele usou essa clareza para se reinventar. Abriu a própria empresa e passou a buscar clientes com uma garra que o livro descreve como fome de lobo. A demissão não foi o fim. Foi o catalisador que o forçou a despertar uma ambição que estava adormecida. E isso só foi possível porque ele assumiu a responsabilidade. É muito forte. O segundo cenário é a troca de empresa. É muito tentador chegar num lugar novo, querendo mostrar serviço e replicar o que dava certo antes, né? Mas a armadilha é justamente essa. É o erro clássico. Chegar querendo impor o jeito certo, que era o jeito que funcionava no outro emprego. A atitude correta, segundo o livro, é a de humildade e curiosidade. A mentalidade tem que ser: me ajude a entender o pensamento por trás disso. Em vez de reagir a um processo diferente com nossa, está errado, reagir com uau, que interessante, por que vocês fazem assim? É uma oportunidade de ouro para expandir seu repertório. E, por último, o terceiro cenário, a aposentadoria. Que o livro trata não como um fim, mas como a chance definitiva para viver 100% na sua área de destino. É o momento de pegar aquela paixão que sempre ficou em segundo plano e transformar no plano principal. Os exemplos no livro são fantásticos, inspiradores. Tem o patologista de plantas que se aposenta e abre uma fazenda de café em Honduras. O executivo de TI que vira músico de jazz. A mensagem é clara: a vida profissional remunerada pode terminar, mas a vida produtiva com propósito nunca precisa acabar. Não tem data de validade. Incrível. Então, vamos amarrar as pontas aqui. A gente explorou 3 pilares fundamentais. Primeiro, a busca por um propósito com a área de destino, que é esse encontro das nossas habilidades únicas com as nossas paixões. Depois, a gente mergulhou nas 6 ações práticas para sair da estagnação, que se resumem em demonstrar fôlego e profundidade, exceder, assumir riscos, construir influência e, talvez o mais importante, agir com integridade. E, por fim, essa mentalidade de reinvenção contínua. Encarar cada final de ciclo, seja uma demissão, uma troca de emprego ou a aposentadoria, não como um ponto final, mas como um novo capítulo. Se a gente for conectar todos esses pontos, a grande mensagem que permeia tudo é a de protagonismo. A carreira não é algo que simplesmente acontece com a gente, como o tempo. É algo que a gente constrói, conserta e reinventa. Ativamente. É uma responsabilidade que não dá para delegar. E isso nos deixa com uma última reflexão. O livro afirma que cada final é uma oportunidade de recomeçar. A provocação que fica é: qual final, no percurso profissional, por menor que seja, um projeto que acaba, uma meta que foi batida, uma avaliação que passou, qual desses finais pode ser visto não como um fim de ciclo, mas como ponto de partida para a próxima grande reinvenção, começando hoje?